Olá pessoal, depois de meses parado, né? Estamos tentando retomar agora o curso de eletro, ECG fácil. Tive alguns probleminhas, né? Tive que parar um tempinho porque estava muito atribulado e as aulas realmente dão bastante trabalho para fazer, principalmente a formulação dos slides, né? Teve vários pedidos, tanto dos meus alunos aqui em Cuiabá, da FMT e da Unic, que me solicitaram para retomar esse curso, que gostaram, enfim. Tanto na internet mesmo, né? Vocês mandaram e-mails, escreveram no canal bastante, e por isso eu agradeço. Inclusive agradeço aqui também de coração os acessos, tá? Já passamos de 60 mil acessos no geral no canal, né? Então estou bastante satisfeito. O que parecia ser um pouquinho despretensioso de início, acho que começando a tomar um corpo mais considerável, né? Então é isso, vamos para o que interessa. Hoje falaremos de sobrecargas ventriculares, aula 7. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer. Estamos de volta, estamos de volta. Tá aí nosso amigo Pedro Bial, realmente estamos de volta. Vamos lá, ao que interessa. Bom, já falamos da nossa amiga onda P, já falamos do nosso intervalo PR, falaremos hoje sobre o QRS, certo? Depois, na sequência, falaremos do nosso segmento ST, onda T, onda U. Eu resolvi fazer nessa sequência, eu nunca vi livro nenhum seguir a sequência, né, das ondas, mas eu achei um pouco mais didático fazer dessa forma, portanto, hoje falaremos de QRS. Bom, só relembrando aqui nosso amigo nó sinusal ali junto da veia cava superior, né? Despolarizando primeiramente o átrio direito, depois o átrio esquerdo e junto os dois, certo? Aquela despolarização mais lenta, chegando no átrio ventricular, ali ele faz uma pausa. A pausa nada mais é que o nosso intervalo PR. Depois da nossa pausa, ele desce via feixe de His e despolariza tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito. Despolariza os dois ao mesmo tempo, certo? E é desta despolarização, o QRS, que a gente vai comentar hoje. Aqui, só um resuminho. Onda P despolariza átrio direito e átrio esquerdo, os dois ao mesmo tempo, tá? Formando uma onda de pequena amplitude e de base larga, porque ela é lenta, segue despolarização célula a célula. Aqui, chegando no nó ventricular, desço pelo feixe de His, desço pelo feixe de His e despolarizo de forma importante os dois ventrículos ao mesmo tempo. Por isso eu tenho uma onda de grande amplitude, porém de base estreita, uma onda bem estreitinha, porque ela desce via tecido especializado, perfeito? E a onda T, a repolarização do ventrículo, que não precisa descer, não segue pelo feixe de His, ela segue célula a célula, então ela vai ter igualmente a onda P uma base larga, tá? Por que o QRS tem que ser estreito? Por que ele desce via feixe de His? Porque eu preciso de uma contração ventricular simultânea de todas as paredes. A parede septal, a parede lateral, a parede anterior, que ficaria aqui na frente, foi retirada, né, pelo desenho, a parede apical e a parede lá de trás do ventrículo esquerdo, a parede que a gente chama de parede posterior. E também o ventrículo direito. Por que eu quero que tudo contraia ao mesmo tempo? Porque eu penso na mecânica ventricular, na mecânica da bomba. Se eu contraio tudo ao mesmo tempo, a minha sístole ventricular vai ser mais efetiva.
Se eu contraísse primeiro essa parede aqui, a parede septal, e depois a parede lateral, o que ia acontecer? Essa parede vinha para cá, a hora que ela estivesse voltando, essa aqui ia vir. Ou seja, eu ia ter uma dissincronia ventricular e minha sístole seria menos efetiva. Minha saída para o ventrículo, para a aorta, seria menos efetiva, né? E eu teria problemas em relação ao débito cardíaco. É o que acontece quando a gente tem bloqueio de ramo esquerdo, como a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui de novo a nossa massa ventricular. Aqui eu colocando a massa ventricular esquerda, muito mais importante que a massa ventricular direita, né? Aqui os nossos músculos papilares marcando o nosso ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Gosto dessa figura porque ela demonstra que a minha massa ventricular esquerda chega a ser absurdamente maior do que a massa ventricular direita, né? Essa massa ventricular, ela é responsável pelo vetor resultante, como a gente já viu. O vetor resultante do ventrículo não é para baixo e para a esquerda, somando todos os vetores, a gente já viu isso, né? Lembrando de novo, só relembrando que quando a gente fala negativo, eu falo em QRS predominantemente negativo, um S predominando em relação ao R. Quando eu falo isoelétrico, o R é do mesmo tamanho do S. E quando eu falo positivo, quer dizer que o R é muito maior que o S. Isso aqui é representação vetorial. Temos aqui o nosso vetor resultante, de V1 a V6, as nossas derivações precordiais ficam ali entre o quarto e o quinto espaço intercostal. E o nosso vetor resultante fica bem aqui, ou seja, eu vou ter uma representação vetorial em V1 e V2 negativa, porque eu estou no bumbum da seta, olha lá, estou olhando para o bumbum da seta. V3 e V4 eu estou olhando o meio da seta, ou seja, estou vendo isoelétrico, e V5 e V6 estou vendo a frente da seta, estou vendo o vetor propriamente dito, ou seja, ele vai ser predominantemente positivo. É isso, não é isso? Vamos conferir de novo. V1 e V2 predominantemente negativo, olha só. V3 começou a ficar positivo, começando a ficar isoelétrico. V4 já está predominando positivo. V5 e V6 completamente positivo. Tá? De novo. V1 predominantemente negativo. V2 ainda predominando um pouco negativo. V3 já tendendo ao isoelétrico. V4 já tendendo ao positivo. E V5 e V6 sempre positivo. O que a gente pode ter no QRS? O que pode acontecer no QRS? O normal é isso que eu acabei de mostrar, tá? Eu vou ter um eixo normal, né? Lá para entre 0 e 90 graus, como a gente já viu. E vou ter uma onda indo de negativa para positiva de V1 a V6, tá? É isso que a gente vê no QRS. O que eu posso ter de possibilidades de doença no QRS? Sobrecarga do ventrículo direito ou do esquerdo, diminuição da amplitude elétrica, e eu posso ter os bloqueios de ramo, que podem ser esquerdo ou direito, e o esquerdo ainda tem uma subdivisão. Hoje não falaremos de bloqueio de ramo, falaremos de sobrecargas ventriculares, portanto esqueçam isso aqui por enquanto. Eu ia inicialmente falar da diminuição da amplitude elétrica nessa aula, mas ela ficou extensa. Então eu joguei ela para a próxima aula, tá? Então falaremos hoje de sobrecargas ventriculares, tanto de esquerda quanto de direita. As sobrecargas ventriculares eu preferi dividir a avaliação em passos. Em geral, a gente tem alguns scores que mostram, se você tiver tantos pontos, tem sobrecarga ventricular, se não tiver, não tem, pode ter, enfim. Segue mais ou menos isso daí a literatura. Eu preferi seguir passos para vocês olharem de uma forma geral, tá? Vocês vão olhar de uma forma geral e a partir daí a gente tira as nossas conclusões, tá bom? O passo 1, eixo elétrico. O passo 2, avaliação vetorial nas precordiais. O passo 3, sobrecarga atrial a montante. E o passo 4, chamado padrão estranho. A gente vai falar individualmente de cada um e de sobrecarga ventricular esquerda e direita, tá? Primeiro vamos começar pela sobrecarga ventricular esquerda. Olha o tamanho da cavidade ventricular desse colega aqui. Tá? Não tem quase cavidade nenhuma, ele só tem músculo no ventrículo esquerdo. Tá? Ventrículo direito ainda está lá, bonitinho, ok, mas o ventrículo esquerdo monstruosamente hipertrófico.
Esse paciente tem uma sobrecarga ventricular esquerda. Lembrando o passo 1, o passo 1 é eixo, não é isso? O nosso eixo normal, se vocês bem lembram, é para baixo e para a esquerda. Ali o quadrante do nosso amigo Smile, positivo em D1 e AVF. Vocês lembram disso? A gente pode ter desvio de eixo para a direita ou para a esquerda, do nosso amigo Lula, né? E quando eu falo de sobrecarga ventricular esquerda, eu estou falando dele, do nosso amigo Lula, do nosso amigo Brahma, não é isso? Então teremos uma sobrecarga ventricular esquerda, esperaremos no eletro que ele tenha um desvio de eixo para a esquerda, afinal é o ventrículo esquerdo quem está sobrecarregado. Meu eixo vai ser puxado para a esquerda, mais para cima, tá? Olha lá, D1 positivo, AVF negativo, ou seja, eixo no Lula, tá? Não precisa definir exatamente qual o eixo. Eu só quero saber o quadrante, ainda não estamos chegando nessa fase. Inicialmente eu quero só saber se tem desvio de eixo. E para onde está esse eixo? Esse eixo está para o nosso amigo Lula. Se vocês quisessem saber, o eixo aqui está em cima de AVL, afinal, D2 é isoelétrico. Mas não precisa chegar tanto, eu só quero saber que esse eixo está desviado para a esquerda. Não é isso? De novo, D1 positivo, AVF negativo, desvio de eixo para o nosso amigo Lula. Então, primeiro passo cumprido, tenho desvio de eixo para a esquerda, certo? Vou seguir para o segundo passo. Meu segundo passo é buscar a composição vetorial do paciente. Quando eu tenho sobrecarga de ventrículo esquerdo, ele segue um padrão habitual, ou seja, lá de V1 a V6, não é isso? V1 a V6 ele vai vir negativo e vai tendendo ao positivo. Porém, sobretudo, todavia, de forma exacerbada, tá? Eu vou ter os complexos QRS muito amplos, tá? Eles vão estar exacerbados, aumentados de tamanho. E tem como medir isso através do que a gente chama de Sokolov-Lyon. Eu vou mostrar exatamente como é que se faz isso, tá? É um sinal, é um score, na verdade. Então vamos lá. Ele não segue o padrão habitual? Segue, mas olha o tamanho dessa seta que eu coloquei. A seta muito mais ampla, para baixo, para a esquerda, tudo bem. Está puxando para o ventrículo esquerdo, porém, essa seta muito mais ampla daquela seta que eu tinha desenhado, não era no outro desenho? Então, ele vai ficar da mesma forma que o habitual, porém, muito mais amplo, muito mais importante. Vamos mostrar. Tinha esquecido isso aqui. Eu fiz Solov, né? Sokolov. Horroroso isso. Mas vamos falar sobre o Sokolov. Bom, vamos lá. O que é o Sokolov? Vamos ver as amplitudes do QRS. V1, V2, V5 e V6. V1 e V2 eu não vou ter predominância negativa. Vocês sabem disso. A gente já falou sobre isso, não é? E V5 e V6 eu não vou ter predominância positiva. É isso, tá? O que consiste o Sokolov? Contar quanto positivo eu estou, quanto negativo eu estou. Eu vou somar quantos quadrados grandes tem no meu mais negativo e quantos quadrados grandes tem no meu mais positivo. Olha aqui, por exemplo. Tenho 1, 2, 3, 4 quadrados grandes no meu mais negativo, entre V1 e V2. O mais negativo aqui parece ser o V2, né? E o mais positivo entre V5 e V6, com certeza é V5. Ele até entra em conflito aqui com o V4, olha só. Tá até achurado, um em cima do outro. Então, vários quadrados aqui, ó, o tamanho desse QRS. Vamos contar então quantos quadrados totais eu tenho grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadrados grandes, tá? Se eu tiver mais do que 7 quadrados grandes, eu já considero o paciente com uma sobrecarga ventricular esquerda pelo score de Sokolov. Sokolov-Lyon, tá? Então ele tem sim sobrecarga ventricular esquerda por Sokolov. Aqui de novo, maior
negativo e maior positivo. Alguém tem dúvida que aqui vai dar sobrecarga? Olha só o tamanho desse QRS em V1, tá? V2 parece ser até maior, só que ele ficou muito confuso, eu vou pegar V1. Isso porque eu estou roubando aqui, ó. Dava de colocar mais um quadrado aqui, tá? Então vamos seguir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o V5, onde que ele vai? Ele vai parar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pegasse só o V5, ele já daria mais que 7. E seria uma sobrecarga ventricular esquerda. Mas ele não ficou contente. Ele tem 9 em V5 e mais 5 em V1. 9 mais 5, 14. Tá? Então, paciente, uma sobrecarga monstruosa do ventrículo esquerdo por Sokolov. É isso. Deu para entender? Só lembrar do Claudinho e do Bochecha. Ah, só olhar aqui, ó. Desvio de eixo para a esquerda, tá? Negativo em AVF, positivo em D1, né? Ou seja, provavelmente uma sobrecarga ventricular esquerda e das braba, viu? Sobrecarga atrial amontante, tá? Se eu tenho sobrecarga ventricular, eu espero ter também sobrecarga atrial do mesmo lado, tá? Porque se eu tiver sobrecarregado o meu ventrículo, eu vou jogar essa sobrecarga para a cavidade mais próxima, que seria o átrio. Então, se eu tenho sobrecarga ventricular esquerda, é esperado que se tenha sobrecarga atrial esquerda. A gente está olhando um coração, não estamos olhando o QRS isoladamente. A gente está olhando o todo, tá? A gente está olhando o eletro inteiro. Vamos lá. Primeiro, vamos seguir o primeiro e segundo passo. Olha lá, primeiro passo. D1 positivo, AVF negativo. Desvio de eixo para a esquerda, não é isso? Olha o tamanho, não vou nem contar. Olha o tamanho desse QRS, ele vai aqui embaixo, tá? E vamos seguir para a onda P. Onda P deste paciente é sobrecarga atrial esquerda. Olha aqui o índice de Morris, lembra? Negativo, a parte negativa muito maior do que a parte positiva. E em D2 eu tenho quase 5 quadradinhos de tamanho do átrio esquerdo, tá? Então o átrio esquerdo bastante sobrecarregado. Quando a gente abre a base, né, tem aquele aspecto de fusquinha, enfim. A gente abre a base do átrio, da onda atrial, ou seja, da onda P, eu tenho sobrecarga atrial esquerda, tá? Então ele tem sobrecarga atrial esquerda, tem sobrecarga ventricular esquerda, que está refletindo para o átrio esquerdo, não é isso? Olha o tamanho dessa onda P aqui, tá? Olha o tamanho, tá? Então, com certeza tem sobrecarga atrial esquerda. Aqui de novo, seleto um pouquinho mais pior, tá aqui é mais pior, horroroso isso, hein? Um pouquinho pior, com um índice de Morris bastante positivo. Eu botei seleto mais pelo índice de Morris. Olha o tanto que está negativo aqui a onda P, tá? Olha lá, QRS positivo em D1, negativo em AVF, ou seja, eixo desviado para a esquerda, e sobrecarga ventricular esquerda via Sokolov. Olha lá, o maior QRS negativo parece aqui em V3, 1, 2, 3, 4, 5, o maior aqui em V5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eu acho. Então 11 quadrados grandes, fala a favor de sobrecarga ventricular esquerda por Sokolov-Lyon, e ele tem também sobrecarga atrial esquerda, ou seja, o ventrículo esquerdo está devolvendo para o átrio esquerdo essa sobrecarga, certo? Continuando, a gente tem como passo 4 chamado padrão strain. O padrão strain é muito mais fácil eu mostrar para vocês o que é do que explicar. Ele é uma alteração no segmento ST, onda T, que ainda seria nas próximas aulas, mas como ele faz parte da sobrecarga ventricular esquerda, eu resolvi colocar nessa aula, tá? O padrão estranho é isso aqui. Eu tenho uma onda descendente gradual. Logo depois do QRS, meu segmento ST tem uma descendência longa e gradual com uma ascendência rápida. Então ele tem uma onda T invertida, porém, essa parte inicial da onda T ela é negativa lenta e sobe rápido. Ele faz um aspecto de raiz quadrada. Eu vou mostrar. Olha só. Onde que é as derivações que a gente pode olhar? Primeiro, a gente tem padrão strain tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. A gente tem que olhar para essas derivações aqui, ó. V5, V6, D1, AVL, certo? E vou olhar para a onda T. A onda T descendo gradualmente, subindo rápido.
descendo gradualmente, subindo rápido. Descendo gradualmente, subindo rápido. Olha só, aqui está mais fácil ainda de ver. V5 descendo gradualmente, subindo rapidíssimo. Descendo gradualmente, subindo rapidíssimo. Olha só a raiz quadrada. Desce gradual, sobe rápido, tá? E não volta à linha de base, ele começa já abaixo da linha de base, olha só. Ele faz o que a gente chama de infra de ST. Infra de ST em padrão strain. Isso aqui fala a favor de sobrecarga ventricular esquerda. Perfeito? Vamos para o próximo. De novo, olha só. Vamos marcar as derivações que são para ver. D1AVL, V5 e V6. Aqui D1AVL nem está tão bonitinho, mas V5 e V6 um padrão strain clássico. Olha só. Vamos jogar a raiz quadrada aí para vocês lembrarem. Né? Descendo devagarzinho, subindo ultra rápido. Descendo devagarzinho, subindo ultra rápido. Não é isso? É isso. Sobrecarga ventricular direita. Olha aqui o tamanho do ventrículo direito normal, o ventrículo esquerdo em geral predominante, né? Olha o tamanho da sobrecarga ventricular direita aqui em relação ao ventrículo direito. O que aconteceu? O ventrículo direito cresceu de tamanho por algum motivo, provavelmente uma hipertensão pulmonar, um corpo pulmonar, tá? Você tem que sempre tentar buscar doença quando você encontra alguma coisa dessa forma, tá? Então tá bom. Primeiro passo, voltando, é achar o eixo elétrico, né? O eixo elétrico normal para baixo e para a esquerda, normal. O smileyzinho bonitinho, ok. Esse seria o eixo elétrico normal. Porém, eu tenho sobrecarga ventricular direita. Se eu tenho sobrecarga ventricular direita, eu tenho o eixo provavelmente desviado para a direita. Nosso amigo Partido Republicano Americano, olha só. Esse é o eixo onde eu espero encontrar no paciente que tem sobrecarga ventricular direita. Vamos olhar aqui de novo. D1 AVF, não é isso? D1 negativo, AVF positivo. Meu eixo está à direita. Próximo. D1 negativo, AVF. Cadê AVF? AVF positivo. Tem ainda um Wolf. Tá? Mas esquece isso. AVF positivo, D1 negativo. Ou seja, o paciente tem... Aliás, vocês já ouviram o Wolf. Já mostrei para vocês o Wolf, não é isso? Tem Wolf Parkinson White aqui, olha só. Onda delta. Então, não tem nada a ver com a aula. D1 positivo, desculpa, AVF positivo, D1 negativo. Eixo desviado para a direita. Beleza? Beleza. Então, primeira coisa, olhar o vetor. Olhar o eixo. O eixo desviado para a direita, esse é o esperado no paciente que tem sobrecarga ventricular direita. Agora, vamos olhar a composição vetorial desse paciente. A composição vetorial, se eu tenho sobrecarga ventricular direita, vai mudar o padrão, tá? Por quê? O vetor normal não é predominantemente para a esquerda? É, só que agora eu tenho sobrecarga ventricular direita, puxando o vetor para a direita. O ventrículo direito está hipertrófico, ele vai ter força vetorial, ele vai puxar o ventrículo para a direita, tá? Eu vou mostrar depois um sinalzinho chamado Penhalosa Tranquese. Opa, é com Z isso aqui, tá? Penhalosa Tranquese. Tranquese é um brasileiro. Sempre é mais fácil mostrar do que explicar, né? Então vamos mostrar. Olha só. Para falar da sobrecarga ventricular direita, eu resolvi colocar de novo aquelas forças vetoriais, né? Lembrando que a força vetorial mais importante é a do ventrículo esquerdo, isso aqui no ventrículo normal. Olha só, o ventrículo direito ele é fininho em geral, o VE é grosso, espesso, puxa, tem força vetorial. Porém, agora eu tenho sobrecarga ventricular direita. E o meu ventrículo direito tem mais força vetorial agora. Ele está com a seta mais robusta, mais forte, puxando. Ou seja, eu vou ter alteração na alteração vetorial no meu desenho. Vou mostrar para vocês. Esse aqui não é o que a gente já mostrou. O normal não seria para baixo e para a esquerda? Seria. Porém, agora eu tenho uma força vetorial puxando para o outro lado, para a direita, para o ventrículo direito. Vocês vão me falar como é que vai estar V1 e V2. Predominantemente positivo, não é isso? Porque
está mais para a ponta da seta do que para o bumbum da seta. V5 e V6 está mais para o bumbum da seta do que para a ponta da seta. V5 e V6 vai estar com um S grande. E V3 e V4 vai ficar igual, isoelétrico. Vamos mostrar. Primeiro, já mostro para vocês o desvio de eixo de novo. Negativo em D1, positivo em AVF, não é isso? E olha aqui o V1. V1 positivão, tá? Não esperaria isso. Isso aqui é o inesperado, tá? Positivão, inesperado, certo? E aqui eu ainda tenho um R grande V1 e V2, já tendendo ao S. Aqui já ficou isoelétrico. E aqui eu mantenho um S grande em V5 e V6. O R não some porque eu tenho VE também, tá? Eu tenho os dois ventrículos espessos. Porém, o que me chama a atenção é esse V1 muito positivo e esse S muito grande em V5 e V6. Eu tenho representação vetorial do ventrículo direito em todas as derivações. É isso. De novo. V1. Primeiro, o eixo está desviado para a direita, né? D1 negativo, AVF positivo. É aquele mesmo Wolff, olha só. V1 muito positivo, olha só. E V2 ainda muito positivo, porém já começando a ficar negativo. E aqui ele ficou empatado, mais ou menos, tendendo a um negativo em V5 e V6. Olha o S grande em V5 e V6. Não é esperado S em V5 e V6. Eu não tenho força de representação vetorial à direita num elétron normal em V5 e V6. Por isso, eu tenho sim uma sobrecarga de ventrículo direito aqui. Vamos falar sobre o sinal de Peñalosa-Tranchese, tá? O sinal de Peñalosa-Tranchese é o seguinte: é quando eu saio de uma alteração brusca de V1 para V2. Olha o QRS em V1 estreitinho, pequenininho. A onda P aqui está maior do que o QRS. Isso aqui é o QRS, aqui é a onda P. Tá? Tá ruim esse elétron, né? Definição ruim. Mas aqui, um QRS pequenininho. E o V2, olha para onde, como que eu parto o QRS, para onde que vai? Ele fica gigantesco. Tá? Então, quando eu tenho esse salto de V1 para V2, a gente chama de sinal de Peñalosa-Tranchese. Fala muito a favor de sobrecarga ventricular direita. Tá? Aqui está mais claro. Olha só. Saiu de um positivo e aqui ele pula, dá um salto de onda para V2. Ele muda completamente a onda. Quando ele muda completamente a onda de V1 para V2, a gente fala que tem sinal de Peñalosa-Tranchese e esse paciente tem sobrecarga ventricular direita provável. Aquele outro elétron tinha também, deixa eu só buscar ele aqui. Aqui, ele pula de V1 para V2, ele passa a ter um S grande, tá? Que eu posso considerar também Peñalosa-Tranchese. É isso, ele fala a favor de sobrecarga ventricular direita. Beleza? Sobrecarga atrial a montante. Olha só. Vamos só voltando aqui, ó. D1 negativo, AVF positivo, certo? Peñalosa-Tranchese, ó, sai de negativo, quase nada aqui de QRS em V1 e parte para um QRS grande em V2. Olha o S grande em V5 e V6. Fala a favor de sobrecarga ventricular direita. Acabamos de falar disso, não é isso? E aqui temos a sobrecarga atrial direita a montante. Olha o tamanho dessa onda P. Gigantesca, pontuda. Quantos milivolts está dando aqui? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tivesse mais de 2,5, eu já consideraria como sobrecarga atrial direita. Eu tenho 7. Dá para dar 3 sobrecarga atrial direita aí. De novo, aquele mesmo elétron ruim. Não sei por que eu estou insistindo nele. Talvez porque essa onda P seja monstruosa. Olha só. O tamanho dessa onda P. Muito grande. Sobrecarga atrial direita. O átrio direito, a onda atrial, a onda P, é maior do que a onda QRS aqui em D2. Olha só. Monstruoso esse átrio, tá? Então, se eu tenho sobrecarga atrial direita, eu tenho que buscar sobrecarga atrial esquerda. Desculpa, sobrecarga ventricular direita, tá? Toda vez que eu tenho sobrecarga no átrio, eu tenho que buscar sobrecarga no ventrículo. Padrão strain. De novo, é mais fácil mostrar do que explicar. Só que o padrão strain no VD ele é muito mais incomum do que no VE.
tá? Você não espera encontrar em todos os pacientes, não. Aqui o padrão strain do VD, ele é um pouco diferente, tá? Ele é visto em V1 e V2, não em V5, V6, D1, AVL, tá? Não, ele é visto em V5, V1 e V2. Olha ele aqui, ó, tá? Mostrando para vocês de novo lá o descenso lento, ascendência rápida, descenso lento, ascendência rápida. Padrão strain DVD quando é em V1 e V2. Lembrando que, olha aqui, o V1 e V2 com uma representação positiva, tá? Não esperaria isso, esperaria um negativo aqui no padrão normal. Então, QRS positivo em V1 e V2, sempre lembrar de sobrecarga ventricular direita. Olha o S grande em V5 e V6. V5 nem tanto, mas em V6 bem grande. Meu eixo desviado para a direita, negativo em D1, tá? Positivo em AVF, certo? E com a sobrecarga atrial direita. Olha a onda P pontuda, né? De novo, padrão strain. Opa! Bota a raiz quadrada lá. V1 e V2. Aqui tá mais bonitinho até, né? Olha aqui. Isso aqui é desenho de raiz quadrada, quase que dá para calcular aqui, ó. Raiz quadrada de 4 é 2, não é? Então, V1 e V2, sempre bater o olho em V1 e V2. Tenho, aqui ele até segue para outras derivações, mas eu tenho que olhar em V1 e V2. R predominante em V1, R ainda presente em V2. Qual que é esse sinal aqui? Ele tem sinal de penhalosa tranquese, olha só. QRS muda completamente de V1 para V2. Fala a favor de sobrecarga ventricular direita. Tem um padrão strain DVD em V1 e V2. Tem o desvio de eixo? Tem o desvio de eixo. Olha o tamanho do S aqui em D1, tá? Parece estar quase iselétrico, mas predomina o S em D1, tá? Basicamente é isso, né? Ele tem sobrecarga atrial direita? Não vejo muita sobrecarga atrial direita, não, tá? Não espere encontrar tudo em tudo, tá? Você tem que pegar um apanhado geral e achar se entra, coincide ou não com o que você espera nas sobrecargas ventriculares. Você não vai esperar que vá ter todos os sinais em todos os eletros, entendeu? É praticando que você vai pegar o jeito. Bom, pessoal, perdão então aí pela ausência, tá? Que eu fiquei, que realmente dei um bom tempo aí para retomar as aulas. Estava bastante atribulado, peço desculpas por isso. Mas vamos tentar retomar de forma mais ostensiva a aula agora. Essa aula aqui ela é bastante complexa, tá? Eu acho essa aula difícil, ela é chata, tá? Nunca tinha dado dessa forma como eu coloquei hoje. Talvez tenha ficado um pouco mais fácil do que ficar decorando scores, tá? Isso é muito chato. Então é mais fácil você pegar, olhar o todo, tá? Subjetivamente, que você tenha mais noção. Tá, eu coloquei um scorezinho só, que é o score de Sokolov-Lyon, né? O Solov. Mas tem outros. Quem quiser ler, né? Quem quiser seguir o padrão normal, deve procurar, igual eu falei, o livro do Tranquese, é bastante interessante. O livro do saudoso Enéas também é muito bom, tá? Ele é um pouco criticado porque ele se baseia muito em física, mas ele é... Quem pegar o jeito do livro do Enéas entende muito bem o eletro, tá? A próxima aula ainda vai ser sobre QRS. A gente vai falar de QRS baixas amplitudes e vamos falar dos bloqueios de ramo, tá? Sugestões, elogios, críticas, vocês já sabem, no nosso e-mail. Grande abraço e até mais. That's all, folks.